Pedro Assunção está conosco. Obrigado, então, pela sua presença aqui no programa Central Manhã. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que interessa muito, né, ao povo do Maranhão. Em primeiro lugar, o Pedro é engenheiro de pesca, presta serviço para o Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, justamente para fazer esse trabalho de incentivar e de preparar, qualificar as pessoas para a produção de peixes. Eu uso um pouco a palavra piscicultura, porque é uma palavra um pouquinho desconhecida, e nós temos muitos ouvintes de rádio para entender bem melhor aqui. O Pedro deve estar acostumado com essa linguagem mais coloquial. Pedro, bom dia. Bom dia, eu tenho a agradecer muito a oportunidade de estar aqui, ao senhor, a toda a equipe que está fazendo, aos telespectadores, e estamos aqui para contribuir mais com a piscicultura do nosso estado e fazer ela mais forte. Eu pergunto, qual é o nosso potencial de produção de peixes no estado do Maranhão e quantos por cento dessa nossa capacidade nós estamos explorando até agora? O potencial de peixe do estado do Maranhão, ele só tende a crescer, ele é um grande potencial. A gente tem um estado riquíssimo em água disponível para a criação de peixe e a gente não está explorando nem 50% do potencial que a gente tem na nossa piscicultura e no potencial do nosso estado aí de crescimento. Qual é o papel do Senar, qual é o papel das empresas que trabalham nesse setor para poder incentivar isso e nós conseguirmos produzir mais peixe? Atualmente o Senar tem dado essa oportunidade para os piscicultores de terem um conhecimento tanto técnico quanto gerencial da sua produção e com o passar dos anos a gente tem visto esse trabalho maravilhoso chegando mais e mais aos piscicultores, aquele que de fato deve ser assistido e que a gente quer assistir ele e fazer ele produzir mais ainda. E a Agropisces, parceira do Senar, está aqui para desenvolver mais ainda esse potencial que o nosso estado tem. Olha, tem muitas perguntas aqui, algumas mais bem elaboradas, mas eu gosto de ser direto aqui nesse programa. Eu vou te perguntar, é mais lucrativo criar peixe do que criar boi? Sim. Se a gente for levar em consideração, por exemplo, a hectare, o gado, vamos botar nas melhores das situações, 4 cabeças, do que é usual, uma cabeça de gado por hectare. No peixe a gente consegue produzir na hectare 10 toneladas. Então é um potencial gigantesco. Vamos supor, a gente vende essa tonelada a R$ 9,00 o quilo. Aí 90 mil, 6 meses de criação, a gente consegue ter 2 ciclos. Então R$ 180 mil na criação do peixe em uma hectare. Isso é bom que o povo do Maranhão saiba, né? Para aprender a gente produzir mais e para que a população também consuma mais peixe. Aí eu citava aqui antes do intervalo comercial os estudos que são realizados com relação aos japoneses. Os japoneses têm uma longevidade muito maior do que o restante do mundo. E uma das curiosidades é que qual é uma das comidas mais comuns dos japoneses? O peixe. Eles consomem mais peixe do que nós, gostam muito do peixe de diversas formas. E aí nós temos lá em torno de 46 para cada 100 mil habitantes, 46 pessoas passam dos 100 anos de idade. Aqui, quando a pessoa passa dos 100 anos de idade, é uma festa enorme para comemorar, porque são poucas pessoas que têm esse privilégio. Então, o consumo do peixe, que vai eliminando ali a carne a oleosa, né, do boi, que são essas comidas que mais os americanos gostam, como a América do Norte, gosta de consumir o churrasco, faz muito mais mal para a saúde, quer dizer, a pessoa está encurtando os dias de vida. Quando ele se alimentasse melhor, ele estaria tendo mais qualidade de vida e tendo a possibilidade de viver muito mais. É uma coisa que eu queria chamar a atenção nessa entrevista. Vocês têm alguma coisa que
trabalham nessa direção, assim, incentivar a população a consumir peixes para que sejam mais saudáveis? Sim, sim. Hoje em dia tem vários programas assim que desenvolvem e incentivam a população. A gente vê muito isso, porque, de certa forma, o peixe atualmente é uma das proteínas animais de melhor qualidade, que até as indústrias têm desenvolvido bastante. Uma característica interessante é que, por exemplo, a pele da tilápia hoje ela não é mais jogada fora, hoje ela está se vendo em várias, na indústria, por exemplo, em queimaduras, caso a pessoa tenha se queimado, a pele da tilápia é colocada em cima e acaba estimulando aí a cicatrização melhor da pessoa. Jalber Pereira. Queria saber o seguinte, hoje, como é que está o mercado, com toda essa demanda, como é que está o mercado hoje? Porque às vezes o cidadão, a gente observa, para produzir para a própria subsistência é uma coisa, mas quando você já passa a produzir em grande escala, hoje o empresário que quiser investir hoje na produção do pescado, qual é o potencial hoje do Maranhão de consumo? Olha, com relação ao potencial do nosso estado, o nosso potencial ainda não foi nem explorado a 100%. Ou seja, ele tem um potencial de crescimento muito grande. A gente vê que o estado do Maranhão, em relação a 2024, ela teve um crescimento de 10% em relação ao ano de 2023. Bom dia, meu povo. Então, o nosso estado ele está crescendo com o passar dos anos e a gente ainda não conseguiu ainda suprir um pouco da demanda, tanto do nosso cenário estadual quanto no cenário da nossa região e a nível Brasil também. Para a gente ter uma base de comparação, a gente teve uma produção no ano de 2024 de 50 mil toneladas de produzidos. Hoje, por exemplo, a pessoa que desejar trabalhar com a piscicultura, quiser fazer o tanque, mesmo às vezes que mora numa região metropolitana, o que é fundamental? Quais são os princípios básicos? O que a pessoa precisa conhecer e o que ele precisa ter para poder iniciar essa produção? A primeira coisa que ele precisa ter é entender o que ele está querendo fazer, entender o que ele quer produzir e como ele quer produzir, o tipo de sistema que ele vai utilizar na produção dele. Eu vou te dar um sistema super intensivo, entender as características de cada um desses sistemas que são fundamentais para a piscicultura. Às vezes o produtor quer colocar um metro quadrado. Ou seja, a primeira coisa que a gente tem que fazer é conhecer o sistema que eu quero aplicar na minha piscicultura e saber como é que eu vou aportar ele, entender todo o parâmetro da nossa piscicultura e, antes de mais nada, também a gente entender qual é o tipo de peixe que a gente tem que produzir. Aí é onde entra o trabalho do Senar? Pronto, aí que vai entrar o trabalho do Senar, prestando serviços ali através da contratação de empresas voltadas para desenvolver esse trabalho de excelência e qualidade que o Senar tem desempenhado aí. A gente sabe também que dentro do próprio tanque, por exemplo, a criação de cativeiro, o piscicultor ele pode criar mais de uma espécie naquele local. Quais são as espécies hoje viáveis para que uma espécie não possa predar a outra e trazer prejuízos para o piscicultor? O que é que pode ser colocado a tilápia e o tambaqui ao mesmo tempo? Como é que tem que acontecer essa relação? Perfeito. Isso na piscicultura a gente chama de policultivo, onde a gente vai criar mais de uma espécie e essas espécies, ela nunca pode ser 50%. Tem que sempre ter uma relação de 30% uma espécie e 60% outra. Por quê? Porque a gente tem que ter uma espécie-alvo para ir para o crescimento, porque se a gente não tiver esse tipo de estratégia, vai haver uma competição muito grande. E essas espécies, por exemplo, não podem competir de igual. Por exemplo, eu vou colocar a curumatá e a tambatinga. Por quê? A curumatá, ela vai ficar responsável mais por consumir a matéria orgânica que está ali no viveiro. E o tambaqui, ele vai lá consumir normalmente a alimento. Então, eu como técnico, vou passar para o produtor. Olha, a gente vai alimentar somente a tambatinga, ou tambaqui, os peixes redondos, como a gente diz, e a curumatá vai vir de brinde, vamos assim dizer, ali na nossa piscicultura. Então a gente tem um potencial muito grande do policultivo que é muito interessante. Aí eu vou aproveitar essa deixa para te perguntar quais são os principais desafios ambientais no setor produtivo e econômico do peixe. Um dos maiores desafios que a gente enfrenta atualmente é questão de legalização. Muitos produtores trabalham de forma irregular, conforme as leis e tudo mais. Eu acredito que tenha que ser desenvolvido um programa para incentivar mais ainda a produção, como facilitação de leis, porque hoje em dia a gente tem um processo muito burocrático. Tem que precisar de outorga d'água e várias outras coisas têm melhorado muito, mas eu acredito que ainda tem muito a melhorar e um dos pontos que eu acho de fundamental importância também ali para a gente é com relação a levar mais conhecimento.
A primeira coisa que eu vejo é, antes de fazer empréstimo, antes de fazer qualquer coisa na nossa piscicultura, é levar o conhecimento para o produtor entender o que ele está fazendo e entender a importância. Não é levar o conhecimento por levar, é entender por que aquele conhecimento é importante para ele. Por exemplo, eu falo para o produtor, você tem que medir o nível de oxigênio da água, tá? Mas por que o nível de oxigênio tem que ser medido? Por que ele é tão importante para a minha piscicultura? Eu tenho que explicar para isso. Ele tem que entender como é que o nível de oxigênio, como é que o oxigênio vai influenciar ali no peixe, no ganho do peixe, e até no mesmo momento de botar a ração. A temperatura da minha água está qual? Tá tanto. Então, essa temperatura é ideal para mim colocar a ração para o meu peixe? Não, às vezes não está, às vezes o nível de oxigênio também está baixo. Então, são vários fatores ali que a gente tem que levar em consideração, conhecimento para o produtor entender, para ele se capacitar mais ainda e aplicar de forma correta e coerente o recurso que ele está captando também para a própria produção. Depois dessas explicações, o que a pessoa que está interessada agora em produzir, em ganhar dinheiro, produzindo peixe, pode fazer para entrar em contato com vocês para adquirir esses conhecimentos? Pronto. A pessoa pode entrar em contato com a empresa Agropisces, né? Que é o número 98267-7253. Assim também. Vamos falar, tu fala muito rápido. Fala mais com calma, que o pessoal do rádio ainda está pegando a caneta ainda para anotar. Qual é o telefone? 98, que é o prefixo aqui da região metropolitana. 8267. Tem alguém digitando aqui para quem está acompanhando pela televisão ou pelo canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Está sendo colocado 8267 7253. Então vamos só repetir para você. É o 9898267 7253. Estou correto? 100%. Aqui, antes, quando a gente via, por exemplo, a criação do peixe, a gente via pessoas produzindo mais nos mananciais, nas regiões mais baixas. Mas eu tenho observado há um certo tempo que as pessoas também estão produzindo, estão perfurando, fazendo os tanques, nas áreas mais altas. Então, qualquer terreno pode a pessoa cultivar, né? Não, o que seria ideal é nas partes baixas, porque quando a gente cria o peixe, né, em partes mais altas, vai ter em determinados momentos a depender do solo, porque a gente também tem que fazer essa avaliação do solo, se aí vai ser ideal, se ele vai secar. Aí caso, por exemplo, eu produzo meu peixe ali no inverno, está tranquilamente o viveiro, só que aí chegou no verão, a gente tem que avaliar o risco desse viveiro secar bastante. Então a gente já tem que entrar com uma estratégia, qual seria? Ganho compensatório, que é a estratégia mais viável para esse momento, porque ele vai aproveitar esse período de seca do viveiro, de viveiro cheio no inverno, para aí sim a gente poder ter um bom desenvolvimento, um bom desempenho dos peixes. Como é que seria? Eu pego o peixe, levo ele até determinado peso, mantenho aquele peixe ali durante um ano, naquele peso que a gente botou, por exemplo, 200 gramas, aí a gente só mantém ele ali durante um ano com aquele mesmo peso, vai só alimentando de manutenção. Aí depois que a gente pegar esse peixe e botar no tanque de engorda, que é o tanque principal, que está no caso no mais alto, aí em cerca de 3 meses, 2 meses, esse peixe atinge 1 quilo fácil. Então a gente acaba aproveitando. Criação de peixe nessa questão do terreno mais alto, a gente acaba utilizando essa técnica, ou então a gente pode utilizar, que é uma técnica muito viável aqui para a região metropolitana, que seria viveiros de geomembrana, que são viveiros que permitem com que a gente consiga, são tanques que a gente consegue produzir cerca de 40 toneladas de peixe por metro cúbico. Para você ter uma ideia, a gente consegue no viveiro escavado 1 kg de peixe por metro cúbico. Num tanque suspenso a gente vai conseguir colocar aí cerca de 40 quilos de peixe. Então tem um ganho muito alto, tem uma tecnificação maior, mas são questões que a gente consegue ali fazer para substituir qualquer tipo de problema na nossa piscicultura. Me ajude a matar uma curiosidade do povo do Maranhão. Recentemente nós tivemos a Páscoa, né? E nós tivemos caminhões de peixe sendo distribuídos em quase 100% das cidades do Maranhão. De onde apareceu tanto peixe e por que nós não temos essa mesma quantidade de peixe nas feiras? Bom, muitos dos peixes que a gente tem aqui na nossa propriedade, do nosso estado que vieram, veio também da pesca, né? Que o governo deu essa
a oportunidade de termos esses peixes distribuídos, compra de produtores mesmo, e movimentando mais ainda a nossa piscicultura, que é um dos momentos mais fundamentais da gente que trabalha com peixe, que é essa semana de Semana Santa, é onde a gente também faz o planejamento para ter possíveis um aumento ali no faturamento, na renda bruta da propriedade. E muitos desses peixes vêm de produtores assim que estão trabalhando, que estão se desempenhando aí para desenvolver esse papel, e também a gente tem que levar em consideração as pessoas que trabalham na pesca também, fundamentais para o nosso estado. Uma questão interessante é que o estado do Maranhão ele tem a segunda maior plataforma continental do nosso país, e a gente não tem explorado tanto desse potencial que a gente tem. A gente não tem explorado, então fica aí uma questão muito interessante, investimentos, estudos em cima, para a gente aproveitar mais ainda essa oportunidade maravilhosa que a gente tem no nosso estado. Além de produzir peixes de água salgada, a gente também tem essa possibilidade de produzir peixes dentro da zona continental, né? Atenção, secretário de Agricultura do Estado do Maranhão e dos municípios dos 217 município do Maranhão. Procure o Senar, procure aí, anota esse telefone que nós divulgamos para que vocês façam o município produzir, gerando emprego e renda, tirando a população dessa dependência econômica. Obrigado então ao Pedro Assunção, que é engenheiro de pesca e também é empresário nesse setor, pela sua presença aqui no Central Manhã. Eu só tenho a agradecer a todos vocês, agradecer também ao nosso presidente, o senhor Raimundo Coelho, agradecer ao nosso governador, agradecer a todas as pessoas, o nosso coordenador Edivaldo, a Juliana, a nossa supervisora, e todas as pessoas que fazem parte desse corpo técnico do Senar e fazem acontecer. E a empresa Agropista é muito agradecida também por estar aqui. Eu sou muito agradecido por conversar com os senhores, de ter essa oportunidade de falar um pouco sobre a cadeia do nosso estado, que tem muito mais a crescer.